Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos hoje o estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, estudando o segundo trecho e o finalzinho desse capítulo, os versículos 26 ao versículo 31. A segunda parte da história do rico e de Lázaro. Diz assim então a bendita palavra de Deus: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto tem um final que nós podemos considerar profético em termos da realidade da não aceitação de Jesus por parte dos judeus, ou o que nós também podemos chamar de constatação de Jesus acerca da atitude recalcitrante dos judeus que constantemente rejeitavam Jesus, rejeitavam os seus feitos, seus milagres e rejeitavam a evidência da presença, da existência de Jesus como Messias na própria palavra de Deus. Essa verdade está aqui retratada no final desse trecho. Mas antes eu quero retomar aquilo que o versículo 26 retoma, que é a realidade da vida espiritual e a realidade dos dois caminhos, dos dois únicos resultados de vida possíveis para cada um de nós. Jesus retrata aqui o fato de que aqueles que buscam o Senhor e que aceitam e obedecem ao Senhor e à sua palavra serão abençoados e estarão na presença de Deus para sempre. Isso é retratado aqui como o seio de Abraão, a bênção na presença de Deus. Mas aqueles que rejeitarem o Senhor, que não obedecerem à sua palavra, que rejeitarem o seu filho especificamente, esses passarão a eternidade longe do Senhor, num lugar de tormento, num lugar de sofrimento. Verso 26 diz então, traz o fato de que havia um grande abismo entre esses dois lugares. É Abraão que continua a dizer isso para o homem rico. Além de tudo, Abraão diz àquele homem rico: Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aquele homem em sofrimento estava vendo Lázaro abençoado e sendo consolado. Ele pede então que Lázaro molhe uma ponta dos dedos e lhe console um pouco, traga um pouco de conforto, um pouco de água. Ele estava sedento, estava sofrendo. Mas Abraão informa: existe um grande abismo. Ninguém que está aí pode passar para cá e ninguém que está aqui pode passar para aí. Não é uma possibilidade. Aí então ele muda o discurso. Ele diz: mande Lázaro ir para a casa do meu pai. Mande Lázaro voltar lá e avisar para que os meus 5 irmãos não venham para cá e tenham o mesmo fim. Vejam a resposta de Abraão e prestem bastante atenção nessa resposta. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Jesus estava de novo confrontando os líderes judeus
e o fato de que eles tinham na lei e nos profetas testemunho do próprio Senhor Jesus, testemunho que lhes podiam levar à salvação, porque é a palavra de Deus que conduz à salvação. Sem dúvida, era disso que Jesus estava falando e era isso que Jesus estava se referindo. Eles poderiam ter um fim igual ao de Lázaro se dessem ouvido à lei e aos profetas. Mas o texto diz ainda: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando eu disse agora há pouco que, de certa forma, esse texto é profético, é porque ele fala da constatação triste de que, na verdade, muitos judeus falharam em reconhecer esse mesmo fato de que alguém ressuscitou dentre os mortos e eles não deram ouvido tampouco. Essa é uma referência ao fato de que o próprio Jesus, que foi morto, ou que, sendo morto dali a algum tempo, ressuscitaria, e mesmo assim os judeus não ouviriam. Nós vemos isso retratado no próprio livro de Atos, quando a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, que era pregado como estando vivo porque ele havia ressuscitado, era ainda negada e rechaçada pelos líderes judeus, assim como em vida, também depois de sua morte, mesmo com o testemunho de que ele estava vivo, de que ele tinha ressuscitado, Jesus continuava a ser negado e a realidade da sua vida, da sua existência, continuava a ser negada. O fato é que Abraão faz uma menção aqui ao que era a realidade. Jesus seria pregado como aquele que morreu e ressuscitou, mas ainda assim os judeus não dariam ouvidos. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, e Jesus estava querendo dizer claramente que Moisés e os profetas davam testemunho dele, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Thomas Nelson faz uma observação interessante, e ele diz do fato de que, apesar disso tudo, essa história é contada junto com a própria história do Evangelho. E essa história é contada aqui para testemunho daqueles que ouvem essa história e precisam se dar conta de que não é uma parábola, de que é verdade, de que existe uma realidade espiritual para além desta vida física, humana. Essa realidade é dupla, de bênção na presença de Deus ou de condenação, longe da presença de Deus. E isso me faz pensar e refletir e trazer para você que me ouve agora a seguinte pergunta: qual é a sua escolha? Qual é o caminho que você está trilhando? É o caminho que leva à presença de Deus lá no seio de Abraão? Um caminho de obediência ao Senhor, tendo ouvido o seu chamado e você está seguindo o Senhor e obedecendo a sua palavra? Ou você, como aquele rico, está vivendo longe dos caminhos de Deus, está vivendo a sua vida, buscando as coisas desta vida e se esquecendo do Senhor, se esquecendo da sua palavra, se esquecendo de dar ouvidos? Porque hoje nós pregamos ao Jesus, como Paulo diz, ao Cristo crucificado, que veio e entregou a sua vida por mim e por você, para nos dar vida. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida e em abundância. Qual é a sua escolha, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte? Você já escolheu Jesus? Ou você tem vivido para si mesmo e vivido para as coisas desta vida? Eu espero que você possa refletir sobre isso e fazer a escolha correta. Chegamos ao final de mais um estudo e mais um capítulo. Chegamos ao final do capítulo 16 de Lucas. Vamos, no nosso próximo encontro, começar o capítulo 17. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.